Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui para multiplicar a Tua Palavra. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações. Abre os nossos corações, os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa mente. Abençoa, Pai, para que possamos, Senhor, receber a Tua Palavra. E que uma vez recebida, Pai, possamos fazer a Tua vontade nas nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças, pais, queridos, pastor Alexandro aqui de novo. E hoje eu estou trazendo um novo episódio da série Sermões. Querido, um novo episódio da série Sermões. Só que agora a gente vai começar uma série aqui na série Sermões. Sim, uma série dentro da série de Sermões. Querido, como eu falei na última palavra, que foi a palavra pastoral, que inclusive pouca gente curtiu, né? Quase ninguém curtiu aquela palavra, não sei porquê, né? Mas se você não assistiu, volta lá e assiste. Aliás, calma aí, se você é novo por aqui, calma, eu vou colocar um card aqui em cima. Uma bolinha, ela deve aparecer aqui nesse canto aqui. E aí, clicando nessa bolinha, você vai lá para o Ministério Caminhos, lá para o canal do YouTube, Pastor Alexandro, Ministério Caminhos. E lá você vai poder assistir todas as séries que tem lá. Série Gênesis, que é a mais antiga que a gente tem, que a gente vem fazendo reflexões sobre o livro de Gênesis, a série de estudos e confrontos do livro de Ezequiel, que deu um trabalho, mas graças a Deus terminamos. Fiquei aí meses sem gravar depois da série de Ezequiel, foi bem cansativo, exigiu bastante, né? E outras séries, temos 2 séries de devocionais para te ajudar a desenvolver essa disciplina, que é a devoção. Temos a série do livro de Jonas, a série do livro de Ruth. Temos outras séries também, a série de devocionais gerais, a série de só de passagem, onde eu dou explicações teológicas. E olha, não perde não. No último só de passagem, nos 2 últimos só de passagem, eu tirei dúvidas. Um sobre o dom de revelação, que tanta gente diz que existe na Bíblia, né? E a gente fica assim, existe dom de revelação? Então tirei essa dúvida lá para a seguidora Raquel. Sim, quando a tua dúvida você coloca aqui no comentário, eu vejo que a dúvida é uma dúvida pertinente, uma dúvida importante que vai tirar a dúvida de muita gente, eu gravo vídeos, tirando dúvida. E também gravei o vídeo para o Lúcio, o seguidor Lúcio, tirando a dúvida sobre o que o escritor de Hebreus quis dizer quando Melquisedeque, né, falando de Melquisedeque, que ele não tinha pai nem mãe. Tá bom, querido? Então vai lá, entra lá, clica na bolinha e você vai ser levado lá para o Ministério Caminhos, tá bom? E hoje a gente está começando uma série nova dentro da série Sermões e vai ser uma série sobre 2 personagens, como eu prometi, uma série sobre 2 personagens icônicos, mas que Deus colocou no meu coração de trazer mensagens sobre eles. Nós não vamos fazer aqui mensagens a cada capítulo ou a cada trecho de história deles, mas vamos pegar uma boa parte da história dos 2 e eu quero trazer para você uma série de sermões baseados na história de Elias e Eliseu. Querido, a gente vai fazer esse desafio. Eu mal saio de um desafio, quando eu vejo eu estou entrando em outro. Meu Deus, não vai ser fácil, mas vamos lá. Vou trazer sermões, ou seja, palavras, pregações baseadas nas principais histórias de Elias e Eliseu. Primeiro a gente vai falar de Elias, depois a gente vai emendar com Eliseu, até porque a história dos 2 se encaixam perfeitamente. Pega a tua Bíblia, porque não dá para estudar, ouvir uma palavra sem ter a Bíblia. Pega a tua Bíblia. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Deixa a sua Bíblia aí. Enquanto você está pegando a tua Bíblia, enquanto você está abrindo aí, achando primeiro livro de Reis, capítulo 17, eu quero te pedir uma coisa. Curte, compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo. Quando você curte, quando você compartilha, quando você comenta aqui embaixo, o que acontece? O YouTube entende que esse vídeo é relevante, que ele tem algum assunto interessante e ele, dentro do tema que a gente coloca, que a gente classifica quando publica ele vai entregando para as pessoas que procuram esse mesmo tema. O que isso significa? Que cada vez que você curte, cada vez que você compartilha, cada vez que você comenta, outras pessoas que entram no YouTube buscando palavras de Deus ou até mesmo no Google vão achar esse vídeo aqui. E se você tem gostado dessa palavra, por que não curte? Eu vejo lá que às vezes 30 pessoas assistiram, mas 2, 3 curtidas. Não dão um dislike também, né? Não descurte, mas não curte.
no meio, no mar, no oceano de tanta besteira que é colocado na internet, por que a gente não usa esse recurso para divulgar a palavra de Deus? O YouTube ele é plenamente capaz de entregar essa mensagem de hoje aqui para outras pessoas. Então, curte, compartilha, se inscreve no canal, faz isso por mim, estou te pedindo. Faz isso pela divulgação da palavra. Já curtiu? Já colocou o curtir aí? Curte logo, tá bom? E comenta. Se você tiver alguma dúvida do que eu vou pregar aqui, comenta, que eu vou ter o maior prazer em gravar um vídeo para responder a tua dúvida. Se for uma dúvida que precisa de um vídeo, né? Se for uma dúvida simples, eu respondo lá e tá tudo certo. Amém, querido? Glória a Deus. Vamos lá, vamos começar aqui. Eu não quero mais fazer vídeo longo, hein? Tô tentando sair disso, não quero fazer vídeo longo. Vocês é que me fazem fazer vídeo longo, tá bom? Mentira, mas a culpa é toda minha mesmo, tá bom? E eu quero fazer vídeos mais curtos. Amém, queridos? Vamos lá. Então, eu vou dar uma pequena introdução para que você entenda. Elias e Eliseu foram profetas do Reino do Norte, tá certo? Depois, vamos só fazer aqui rapidamente, senão você não vai entender, tá? Depois da morte de Salomão, o que aconteceu? Israel era um só, tá? Mas depois da morte de Salomão, o filho dele, Roboão, acabou sendo radical demais, buscou conselho com quem não devia, e aí houve uma rebelião, houve uma separação das tribos de Israel. E aí 10 tribos. A divisão não é bem essa, tá, amado? Mas a gente fala isso para facilitar o seu entendimento. 10 tribos do norte se separaram e ficaram 2 tribos. A tribo de Judá e a tribo, acho meia tribo de Manassés, ficaram, salvo engano, tá, amado? Se eu estiver enganado, perdoa aí se eu troquei o nome de alguma tribo, ficaram no Reino do Sul. E aí o Israel passou a ser dividido em 2, e aí passaram a ter 2 reis, um rei para o Reino do Sul e rei para o Reino do Norte. Muitos dos profetas que nós conhecemos, alguns atuaram no sul, em Judá, Jerusalém, e outros atuaram no norte, em Samaria, tá certo? A capital de Judá era em Jerusalém, onde havia o templo. A capital do Reino do Norte, das outras 10 tribos, era em Samaria. Principalmente porque Samaria vai se tornar muito importante agora, na época de Elias, tá certo? E aí o que acontece? Elias e Eliseu, eles profetizaram, o ministério deles aconteceu para o Reino do Norte, para as 10 tribos do Reino do Norte. Ele teve o ministério dele na época do rei Acabe. Acabe era filho de Onri, filho de Zinrim. Zinrim, amado, ele conspirou, né? Ele pegou esse trono aí debaixo de uma conspiração, tá certo? E Zinrim, ele taca fogo no palácio, é como se fosse o Nero, né? Ele morre. Aí vem Onri, né? E reina aí 12 anos aproximadamente. E aí depois vem Acabe. Onri morre, fez o que era mal aos olhos do Senhor, e aí vem Acabe, tá? O reinado de Acabe ele se dá mais ou menos no 38º ano do rei Asa, rei de Judá. O rei Asa, que estava reinando lá em Judá, em Jerusalém, fez o que era reto aos olhos do Senhor. É só você ir em 1º livro de Reis, capítulo 15, verso 11. Só nota, não abre agora não, que eu quero que você fique no 1º Reis, capítulo 17. Então, 1º Reis, capítulo 15, verso 11, você vai encontrar os feitos do rei Asa, que era o rei de Jerusalém. Todo livro de Reis, quando um rei muda, seja do sul, seja do norte, o escritor faz uma comparação de anos. Então, quando, por exemplo, Onri morreu, Acabe assumiu o reinado. Então foi no 38º ano do rei Asa. Porque rei Asa estava lá reinando na dele quietinho. Então, para ter noção de tempo, ele vai explicar que foi no 38º ano. Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor. Minto, ele fez pior. Se você voltar em um capítulo, você está em 1º Reis, capítulo 17, você voltar no capítulo 16, verso 30, você vai ver que a Bíblia vai dizer que ele fez pior do que os seus pais, do que Jeroboão fez também, tá? Para acabar de ficar pior, Acabe ele se casa com uma fenícia, com Jezabel, tá? Então, 1º Reis, capítulo 16, verso 31, tá? Verso 30 diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e pior do que os outros reis, e diz no 31 que ele piorou a situação casando com uma rainha fenícia, que no caso era Jezabel, tá? Uma mulher fenícia que é Jezabel, tá? Elias é oriundo de Tisbe, o nome da cidade é Tisbe, por isso que você vai ver o Tesbita,
né, quando apresenta ele. Tisbe era uma cidade de Gileade, mas que não aparece no mapa. Ninguém sabe a localização dela, tá certo? Ele é o Tesbita, porque ele é oriundo de Tisbe. É estranho, né? O nome da cidade é um e ele acaba recebendo o nome de naturalidade outro. É Tisbe, ele é um Tesbita, tá? O período de atuação de Elias e Eliseu foi de aproximadamente 80 anos, 86 anos, por aí, 80 anos. Eles atuaram desde 875 a.C. até 797 a.C. Para você se situar biblicamente, que período é esse? Deixa eu mais ou menos te explicar, tá? Elias e Eliseu, eles vêm de um período de 12 anos de silêncio. Onri, que é pai de Acabe, não teve palavra de profeta sobre sua casa. Então a gente imagina aí que os 12 anos de reinado dele, ou até mais o silêncio, não teve profeta para profetizar contra eles. Então, Elias surge depois de um silêncio sobre profecias na vida da família real. Então, Deus levanta ele, talvez no reinado de Acabe, porque a própria Bíblia está falando que Acabe fez pior do que os seus pais. Então, o que acontece? Ele pegou mais ou menos aí de 875 a.C. E aí, ele e Eliseu junto vão fazer aí um ministério de aproximadamente 76, 85 anos, por aí. Mais ou menos, tá, querido? Mais ou menos isso. Para você ter ideia, tá? É que logo depois vai ter um intervalo de 37 anos até aparecer novos profetas. Não é que acabaram os profetas, mas escrito na Bíblia, registrado na Bíblia, a gente tem aí 37 anos. Depois da morte de Eliseu, vamos ter 37 anos quando surge Jonas e Amós no Reino do Norte. Jonas e Amós, aproximadamente 760 a.C. E depois de 20 anos vai vir Miqueias e Isaías no Reino do Sul. Então, ao total aí, para o Reino do Norte, teve 37 anos. Depois que Eliseu morre, 37 anos, aí vem Jonas e Amós. Depois de... deixa eu fazer as contas aqui. Depois de 37, 760, 57 anos, vem profetas para o Reino do Sul, Miqueias e Isaías. Isso é só para você entender, para você se localizar aí na história, tá certo? E quando Elias se apresenta para Acabe, que aí a gente já agora entrou em 1º livro de Reis, capítulo 17, quando Elias se apresenta a Acabe, já é para trazer um juízo, já é para trazer uma prova, um juízo. Ele vem para trazer uma palavra de Deus para Acabe. Vamos ler? 1º livro de Reis, capítulo 17, do verso 1 ao 7. Hoje a gente só vai até o 7, tá bom? Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser que eu disser. Já pensou? Verso 2. Então veio a palavra do Senhor a Elias dizendo, isso depois que ele entregou a palavra para Acabe, verso 2. Então veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas mediações do Jordão. Verso 4. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Verso 5. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se. Ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Verso 6. Verso 7 para a gente parar. Mas, passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, a gente leu aí a palavra e eu quero que você entenda o principal objetivo de nós trazermos essa palavra sobre Elias e Eliseu é a gente aprender um pouco da vida deles, aprender com o ministério deles, aprender com aquilo que eles fizeram. Claro que a gente não chega nem perto da grandiosidade, da paixão que esses homens tinham. A gente não chega perto daquilo que eles representaram e daquilo que eles fizeram.
mas a gente não chega perto talvez porque a gente também não busca, não queira, mas enfim. Mas o objetivo é aprender, pegar essas passagens que falam de Elias, de Eliseu e aprender com eles. E a primeira coisa que a gente vai aprender lendo 1 Reis 17, de 1 a 7, é que a gente está precisando de Elias nos dias de hoje. A gente já vê que no verso 1 a gente não vê uma ordem do Senhor dizendo para ele ir até Acabe, mas a gente entende que ele está debaixo da ordem do Senhor, porque no verso 2 logo o Senhor fala com ele, mas Elias se apresenta a Acabe e traz logo uma má notícia de juízo, que vai haver seca naquela terra. A gente tem precisado de homens como Elias, e talvez você e eu vamos pensar assim, pastor, mas Elias era o cara, quem sou eu? Não, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Elias teve fraquezas, mas não é para esse episódio que eu vou falar disso. O que eu quero dizer para você é que Elias era desconhecido, porque, como eu falei aqui, Tisbe não está nem no mapa. A gente não sabe a localização, a gente sabe que é de origem de Gileade, mas a gente não sabe onde é que ficava. Próximo do quê? Da mesma forma que Deus usou Elias na época dele. Talvez a família de Elias nem fosse numerada entre as famílias, as grandes famílias. Da mesma forma que Deus usou Elias naquela época, Deus quer usar a mim e a você. Talvez na sua casa, talvez na sua igreja, talvez no local que você trabalha, talvez na sua faculdade, no seu curso. Precisamos de Elias. Pessoas que tragam a realidade, que tragam os juízos de Deus. Que é isso, pastor? Mas toda vez que o senhor prega, o senhor fala de juízo? Não, querido. Não é disso que eu estou falando. A questão é que, infelizmente, muitas pessoas procedem de forma ruim, com maldade nos seus intentos. E por falta de profetas, essas pessoas não são alertadas, essas pessoas não são exortadas, essas pessoas elas não são sequer avisadas do juízo de Deus. Só que o que eu estou tentando te dizer é que às vezes Deus quer trabalhar na vida dessas pessoas, trabalhar sim no coração delas, mas para isso precisa que se levante profetas e que diga, que tenha coragem de falar, que tenha coragem de dizer para a pessoa aquilo que ela precisa ouvir da parte de Deus. Sabe, amados, às vezes nós achamos que estamos fazendo muito para Deus. Às vezes achamos que estamos fazendo a vontade de Deus só porque dizimamos, porque ofertamos, porque frequentamos a igreja. E às vezes Deus quer te tirar de Tisbe, uma cidade que ninguém conhece, um lugar que você nem viu no mapa, para te usar. E não importa o tamanho que Deus vai fazer. Aqui Deus usou Elias para falar com Acabe, rei de Israel, rei do reino do norte. Mas às vezes Deus quer falar com gente muito menor, muito pequena, e nós não nos deixamos ser usados nem para fazer essas coisas pequenas. Deus já começa a demonstrar, através da palavra de Elias, que ele vai mexer nos fenômenos naturais. Isso prova a soberania de Deus. Haveria, sim, fome. Haveria, porque quando falta chuva, vai vir a fome, vai vir a seca e vai vir a fome. A palavra é tão radical e ela é tão incisiva e ela é tão diretiva, ela é tão direta que Elias vai dizer o seguinte: não haverá orvalho e nem chuva, a não ser que eu diga. Amado. Às vezes Deus usa situações naturais para mostrar a soberania dele. E isso também acontece nos nossos dias. Será que Deus não usou toda essa pandemia para nos mostrar alguma coisa? Será que algo não mudou depois dessa pandemia? Será que algo não está mudando ao nós vermos os principais conflitos aí? Será que algo não está mudando? Será que essas coisas não despertam ou não trazem algum tipo de despertamento para as nossas vidas? A questão, amado, que eu quero trazer é que quando a gente se depara com o verso 1 do capítulo 17 do primeiro livro de Reis, a gente se assusta, porque está faltando Elias nos nossos dias. E aí no verso 3, Deus fala para Elias sair dali. Saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Queriate, nas mediações do Jordão. Verso 3. Por que Deus mandou ele sair dali? Porque Deus preserva os seus profetas. Deus nunca vai permitir que você leve uma palavra para alguém se Deus também não for te livrar. Não tenha medo.
Hoje, quando eu prego aqui que Deus está precisando levantar Elias, e talvez no seu coração, você que já sabe o seu chamado, você que tem uma intimidade com Deus e fica com receio, saiba que Deus preserva os seus profetas, assim como preservou Elias. E talvez para muita gente é estranho, né? Porque, mas Deus não podia livrar ele, pastor? E nós estamos sempre achando que Deus vai vir com anjos, bandejas douradas, trazendo mensagens para nós, tocando harpa, descendo do céu e subindo, que vai haver um livramento, que a gente vai ser igual os Vingadores, que a coisa vai acontecer. Não, às vezes Deus vai mandar você sair dali. Às vezes a fuga é o melhor caminho. Às vezes Deus nos tira da evidência para que o plano dele corra sem influência, nem nossa, nem dos outros. Então, cuidado, querido. Às vezes nós estamos sendo usados por Deus, estamos trabalhando para Deus, mas Deus nos pede um tempo e nós não entendemos o porquê. Posso falar de mim mesmo. Acabei de gravar Estudos e Confrontos de Ezequiel, como falei aqui, eu estava exausto. Eu tentava gravar e não conseguia. E depois eu entendi que era um tempo de Deus para mim. Um tempo de Deus para mim. E aí eu fui entender o porquê desse tempo. Eu precisava algo entre eu e Deus. Então, amado, cuidado. Nem sempre você vai estar em evidência. Talvez na nossa mente natural, talvez na mente natural de Elias, estou aqui forçando, porque a gente não tem como imaginar o que passava pela cabeça de Elias. O normal seria estar lá no olho do furacão, de cara a cara com Acabe. Entreguei a palavra para ele, eu agora vou ver o que vai acontecer. Ia ficar lá lixando unha sentado na pedra. Não, Deus manda Elias sair dali, ir para Quireate. Ou seja, ele desceu um pouco, ele saiu de Samaria e ele desceu um pouco. Ele desceu um pouco mais. Ele foi para o leste, mais abaixo, perto do Jordão. Esse local era um vale. Samaria ficava mais ao alto. Essa localidade de Quireate, onde Deus manda Elias ir, é um vale. Manda ele ficar perto de um ribeiro, ou seja, um rio pequenininho. Ele não tinha as mesmas proporções do Rio Jordão. E Deus afirma para ele que vai mandar os corvos alimentarem ele. Às vezes Deus nos tira da evidência. E cuidado, líderes que não gostam de sair da evidência. Cuidado, líderes que não gostam de sair da frente quando Deus faz determinadas coisas, determinados movimentos, determinadas obras. Deus manda você ficar quieto, você sair da frente, você não sai. Cuidado, porque às vezes, quando Deus nos tira da evidência, quando Deus nos tira do local, quando Deus nos manda para outro local, quando Deus nos tira do olho do furacão, às vezes Deus está nos preservando de nós mesmos. Então, cuidado, querido, cuidado. Verso 5, Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Uma das grandes características aqui é que Elias, ele não questiona, Elias não deseja ficar na evidência. Como eu disse aqui no tópico anterior, quando ele é afastado, quando Deus pede para ele sair, a gente talvez na nossa mente natural, não. Senhor, eu entreguei a palavra, eu agora tenho que estar aqui, eu tenho que estar aqui para testificar a palavra. Nem sempre. Diz o verso 5 que Elias fez segundo a palavra do Senhor. E isso na Bíblia é comum. Quando Deus não tirou os seus, ele provocou situações para expurgar os seus. Deus às vezes provoca situações para nos tirar do lugar, seja para cumprir uma promessa, seja para preservar a nossa vida. Deus cumpriu promessas na vida de Abraão quando tirou ele de Ur dos Caldeus. Deus cumpriu promessa na vida de José quando tirou ele da sua casa, da sua parentela e levou ele para o Egito. Deus, inclusive, esconde José na prisão para concretizar a palavra no tempo certo, no tempo exato. Assim eu creio. Quando a gente lê, a gente tem essa impressão. Deus fez isso com Moisés, tira Moisés de cena depois que ele mata aquele trabalhador do Egito. Aliás, Deus já tinha tirado Moisés de cena quando da morte dos primogênitos, da morte dos meninos que nasciam homens. Depois Deus leva ele lá para Midian. E só depois, quando chega o tempo do cumprimento da promessa de libertação do povo do Egito, é que Moisés volta. Deus fez isso com Jesus.
Deus fez isso com Jesus. Talvez na sua cabeça você esteja pensando, pastor, tá doido? Não, não estou doido não. Deus fez isso com Jesus. Herodes manda matar todo o primogênito porque ele sabe que vai nascer o Rei dos Reis. E aí Maria e José fogem com o menino Jesus. Fogem com o menino Jesus dali para o Egito. Vimos que Abraão foi para o Egito algumas vezes, Isaac foi para o Egito algumas vezes. Amado, quando estamos debaixo da direção de Deus e Deus manda você sair para ser preservado, saia, se preserve. Faça como Elias no verso 5. Faça segundo a palavra do Senhor. Amado, obedeça. O que eu estou querendo dizer aqui para você é que Elias teve uma vida de obediência. Elias teve uma vida de obediência. Ah, pastor, mas Elias também, né? Ele não era perfeito. Calma. A gente vai ver fraquezas de Elias, a gente vai falar que são as nossas fraquezas. Mas se tem uma coisa que Deus ama no nosso coração, é quando nós somos obedientes. Você tem sido obediente, querido? Talvez Deus mandou você sair de alguma situação, Deus mandou você sair de algum lugar, Deus está tentando te preservar de você mesmo ou te preservar das perseguições e você está lá firme no olho do furacão e depois ora, Deus, por que eu estou passando por isso? Saiba que quando Deus nos tira do olho do furacão, quando Deus nos tira, como tirou Elias, Ele vai nos preservar, Ele vai nos sustentar. Versículo 6. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã e ao anoitecer. Deus não deixa desamparado aqueles que são seus. Deus não deixa desamparado aqueles que estão cumprindo a sua vontade. Deus não desampara. Deus vai retirar. Deus vai preservar. Deus vai colocá-lo num lugar separado. Deus vai colocá-lo ali, olha, fora da evidência. Eu gosto muito de uma música, se eu não me engano é do David Keelan, salvo erro. Quem canta essa música é o David Keelan, e eu acho que a autoria dele. Ele diz, esconda-me na nuvem, onde os brilhos não me alcancem, os holofotes não me veem. E sabe, querido, algo que a gente tem visto muito nos nossos dias é a necessidade do brilho, do palco, do holofote. Não. Nós não precisamos disso. Deus vai nos sustentar, nos tirando do brilho. Eu vejo líderes gritando que querem ser reconhecidos, aplaudidos, querem brilho, querem holofote, purpurina e tudo mais. E até aonde isso é vontade de Deus? O que isso tem levado esses líderes para onde? Temos visto aí uma série de dolorosos deslizes ministeriais. Será que Deus não tentou preservá-los em algum momento? Deus ele vai preservar. Deus mandava corvos que levavam pão e carne pela manhã e pelo anoitecer. Veja bem que quando a Bíblia fala dos horários, significa que Deus está com a situação sob controle. Deus tinha tudo sob controle. Tão grande o controle de Deus sobre os fenômenos naturais que eram os corvos que levariam o pão e a carne. Onde já se viu que onde já se viu que o corvo vai preservar pão e carne para um ser humano? Ele seria o primeiro a comer. Mas Deus ordena e eles seguem o horário. Esse horário, ao amanhecer e ao anoitecer, significa que a provisão chegava antes do almoço e antes do jantar. Antes do almoço e antes do jantar. Pois eu te digo que Deus ele vai preservar. Deus ele vai te sustentar. Porque o nosso Deus é o Deus da provisão. E a Bíblia diz que ele bebia a água do ribeiro. Ele bebia a água daquele ribeiro pequeno. Mas estava ali, estava tudo seco, Samaria já estava em sequidão, estava tudo seco, já não tinha mais água, não chovia. Não chovia, mas tinha água no ribeiro. Tinha água no ribeiro. Deus vai te sustentar. Esse lugar que ele estava era um vale e com características áridas, desérticas. Não importa o deserto que você está passando. Não importa se você foi retirado do olho do furacão, da evidência, Deus vai te sustentar. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus, amado. Mas aí você deve estar pensando, mas pastor, tem o verso 7 aí. Tem o verso 7. Diz assim, o verso 7, o ribeiro secou.
pois não chovia sobre a terra. Como eu disse, não chovia, chegou a hora do ribeiro secar. E talvez você esteja pensando, mas pastor, e agora? O ribeiro secou. Como é que faz? Ele não vai mais beber água. Como é que faz? O profeta, ele está naquela situação, ele estava sendo sustentado pelos corvos. Os corvos traziam de manhã pão e carne e ao entardecer, no início da noite, eles traziam pão e carne de novo e ele bebia água do ribeiro. E agora que o ribeiro secou, o que acontece? Acontecem algumas coisas que a gente precisa entender. A principal delas é que você, profeta de Deus, precisa estar preparado para os juízos que Deus traz, ainda que você mesmo é quem tenha anunciado isso. Quem sabe Deus quer te usar como profeta na sua família. Quem sabe Deus quer te usar como profeta na sua casa. Quem sabe Deus quer te usar como profeta na sua igreja. Quem sabe Deus quer te usar como profeta no seu trabalho, no seu emprego. Quem sabe Deus queira te usar como profeta na sua faculdade, na sua escola. Mas saiba que você faz parte do contexto. Aquilo que você profetizar, você tem que estar pronto para receber também. Se nós analisarmos os livros dos profetas e lermos os livros dos profetas, nós vamos ver que a maioria dos juízos dos profetas passaram juntos. Isaías passou junto com o povo. Ezequiel passou junto com o povo. Jeremias passou junto com o povo. Oséias passou junto com o povo. Jonas, por mais distante e disperso que estivesse, passou. Por quê? Quando passamos juntos, fazemos parte daquele contexto e entendemos na nossa pele, na nossa carne, aquilo que está sendo trazido da parte de Deus. Existem profetas que querem muito ter o privilégio, como Jonas, né? Ter o privilégio de profetizar e sair fora para assistir de cadeira, de camarote, em cima do monte, o fogo descer, mas nem sempre. A maioria dos profetas passaram junto com o povo as dificuldades, as privações, as escassezes. Então, querido, preste atenção numa coisa. Quando você profetizar, saiba que aquilo também serve para você. Saiba que é bem provável que você também sofra as consequências daquilo que você profetizou. Esteja pronto para ter a consideração de pertencimento ao meio em que você profetizou, porque isso é justiça de Deus. Mas calma, calma. A água do ribeiro acaba. A água de Querite, do ribeiro do Querite acaba. Mas sabe, querido, Deus não vai deixar Elias sem provisão. Mas isso é papo para o próximo episódio. Às vezes, guarda isso e aqui eu encerro a minha palavra. Deus usa a escassez para nos tirar de um local. Às vezes, Deus usa a nossa escassez para abençoarmos outras pessoas naquela escassez. Amém, querido? Que Deus te abençoe, que essa palavra possa realmente encher o teu coração, possa invadir o teu coração e que a gente possa ter aprendido muita coisa já nesses 7 primeiros versículos aqui. Que você possa aprender que Deus ainda usa homens e mulheres como profetas. Que Deus precisa de profetas como Elias, profetas que ouçam a voz de Deus e que tragam os seus juízos, as suas orientações, as suas direções. Profetas que cumpram e façam aquilo exatamente que Deus mandou. Profetas que estejam dispostos a serem sustentados, provisionados por Deus. Mas profetas que também estejam prontos para viverem dentro do seu contexto, mesmo sob privação, mesmo sob escassez. Porque há um plano de Deus na minha e na tua vida para abençoar outras pessoas, e a gente continua esse papo no próximo episódio. Amém, querido? Que Deus te abençoe, que essa palavra fale ao seu coração. Fica com Jesus, amado.